Quero convidá-los, irmãos, enquanto as crianças pegam suas anotações, a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Nós faremos a leitura dos versos 22 a 25. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns para os outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quero convidá-lo mais uma vez a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela bênção de podermos celebrar ao Senhor, de celebrarmos o Natal, de celebrarmos a presença de Cristo na nossa vida. Nós rogamos agora, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Que cada pessoa que esteja aqui nesta manhã seja tocada pelo Teu Santo Espírito, para que possa compreender as verdades do Senhor na Sua palavra. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Natal que nós estamos celebrando e vamos celebrar muito provavelmente em família nesta semana, o Natal, o seu verdadeiro significado é a vinda de Jesus Cristo, o nascimento do Messias, como nós lemos na nossa liturgia, o príncipe da paz, como diz Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando nós olhamos para essa narrativa do Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 8, dos versos 22 a 25, aqui nós temos revelado o mesmo Jesus que nasceu de maneira humilde em uma manjedoura. Agora nós vemos no seu ministério ele expressando a sua soberania e a sua autoridade, especialmente em relação às forças da natureza. Quem é este? Quem é este? Quem é este que os ventos e as ondas lhe obedecem? Essa é a pergunta para ser respondida neste texto. Esta é a pergunta que sondou o coração dos discípulos naquele momento difícil, de tribulação, de dificuldade. E a pergunta que eu lhe faço nessa manhã para você responder ao seu coração é: quem é Deus para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você, meu querido? E se você parar agora, neste momento, é justo que, nesse momento de culto, você pense sobre essa questão e aí você seja remetido, direcionado a entender que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio para nos salvar, que Jesus é aquele que está conosco, que é o Verbo encarnado, como nós lemos aqui na liturgia. E aí você vai lembrar de fato de quem Deus é, você vai lembrar de quem Ele fez, e nós lembramos da graça de Cristo, da misericórdia, porque certamente é muito mais fácil você responder essa pergunta agora do que talvez lá na terça-feira ou na quarta-feira,
no calor da sua semana, quando você enfrenta as dificuldades do seu dia a dia. Quando você enfrenta alguma coisa inesperada ou impensável. Mas a minha questão é, como que você responde a essa pergunta nos momentos de dificuldade? Quem é Deus? Quem é Jesus na sua vida? Quando Deus está respondendo de maneiras inesperadas, onde parece que Ele, em algumas ocasiões para você, parece que Ele não está lá. A situação é tão difícil, a situação é tão complicada, que você no meio dessa turbulência, dessa tempestade, parece que Deus não está presente na sua vida. Onde parece que Ele não se importa com você. Onde parece que Ele não lhe ouve. Como é que você responde? Existe, meu querido, uma desconexão entre a celebração que você está tendo nesta manhã, que você está realizando nesta manhã, e a sua semana, e a ansiedade que toma o seu coração durante a sua semana, ou talvez em muitas ocasiões até o pânico que você experimentará em alguns momentos impensáveis. Queridos, eu quero convidá-lo a olhar para esse texto e pensar naquilo que o Senhor Jesus nos ensina aqui, para que nesses momentos você possa ir à Escritura Sagrada, irmos a um texto como esse e encontrarmos uma história bíblica fascinante, maravilhosa, onde Jesus nos dá descanso, onde Ele acalma a tempestade da nossa vida. Essa é a cena. Jesus entra no barco, está com seus discípulos para ir para outra margem, diz o texto. O texto diz que quando eles navegavam, Jesus dormiu. Muito provavelmente porque os seus dias estavam sendo muito intensos, trabalhando muito, e Jesus estava cansado. E eu fico tentando imaginar como que foi ali no balanço das águas, no balanço do barco, Jesus dorme. Essa semana passada eu estive viajando e nós estávamos lá junto com alguns pastores e certa altura nós estávamos indo para lá e para cá, tudo muito longe onde eu estava. E eu lembro que estava o reverendo Pedro, que pregou aqui recentemente, reverendo Joselmar, que é o presidente do nosso presbitério, e eu atrás no carro. E eles conversando, e nós ali conversando, daqui a pouco o carro balança para cá, eu vou dando aquela pescada, aquela cochilada, e deu uma dormidinha bem gostosa. E aí o pastor Pedro começou a pegar no meu pé. Vagnão, ele me chamava. Você está cansado. Você precisa descansar. E ficou pegando no meu pé que eu precisava descansar. Eu falei, rapaz, eu vou descansar, pode ficar tranquilo. E muito provavelmente lá por conta do horário. Eu estava lá nos Estados Unidos 2 horas de diferença do nosso horário. Quando era 4 horas da manhã, lá, 6 aqui, eu já estava acordado. Então eu chegava durante o dia e lá 4:30 da tarde já estava escuro. Então já dava vontade de ir para a cama dormir, né? Porque parecia que era 9 da noite. Então, de fato, estava ali cansado e com o balanço do carro, dormia. Mas aqui o caso é que Jesus, muito provavelmente, estava cansado da sua ação ministerial e quando ele entra no barco, ele tem um tempo para fazer o quê? Para dormir. E o que ele faz? Sem reservas, sem preocupação com os discípulos, ele deita e dorme na polpa do barco. E ele dorme. É uma cena incrível. Ele descansa. Agora, pensando nessa cena, eu gostaria de trabalhar com você sobre o seguinte tema nessa manhã. O Senhor da tempestade é o príncipe da paz. O Senhor da tempestade é o príncipe da paz. E a primeira coisa que eu quero ver com você, meu irmão, é que Jesus nos chama a confiar nele. Verso 22 e 23, diz assim, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Veja, queridos, que os discípulos estão aqui lidando com duas coisas. Os discípulos estão lidando com duas coisas aqui nesse episódio. E aí, a primeira delas é que eles lidam com o terror
da tempestade. E eles são confrontados com a sua incapacidade de lidar com essa tempestade. Quando você lida com uma coisa que você percebe que não é capaz de solucionar, como é que você reage nesse momento? Eles não têm poder aqui de mudar as circunstâncias. Eles não têm nenhuma capacidade de mudar esse quadro. Por mais que nós sabemos que alguns discípulos, a profissão deles eram homens que lidavam diariamente com isso, porque eles eram pescadores. Então, eles tinham, muito provavelmente, experiência nisso, eram experimentados nas tempestades. Mas o texto diz que aqui não era o caso. E talvez você pense que a melhor coisa seja abandonar o barco, porque esse barco pode afundar. Mas eles estão no meio de toda essa agitação. E problemas que eles estão lidando. Então a primeira questão é essa, lidar com a situação, com a circunstância. A segunda questão, eles têm que entender e lidar com a resposta muito inesperada do Messias, de Jesus. Porque no meio da tempestade, Jesus está dormindo, descansando. E talvez a pergunta que viesse no coração dos discípulos, e muitas vezes que vem no nosso coração é: como que Jesus pode estar... São homens, e são os homens que tinham deixado tudo para seguir a Jesus. E agora, o que nós vemos? Nós vemos eles nesse conflito. E nós podemos pensar nesse momento: espera um pouquinho, Jesus tem que atender às minhas necessidades. Jesus, ele tem que olhar para a minha situação. E aí algo que eu aprendo estudando esse texto, meus irmãos, e eu fico maravilhado. Não está no negócio de atender às suas expectativas. Cristo está centrado na sua obra redentora. Cristo está preocupado em cumprir o seu propósito. E os discípulos, ao acordarem Jesus, eles dizem: mestre, mestre, estamos perecendo. E aqui nós precisamos entender uma coisa. O medo é, por natureza, uma interpretação da vida. O medo necessariamente nem sempre será uma coisa ruim. Por exemplo, você que é pai, mãe, você tem filhos e filhos pequenos que começam a andar, você vai andando atrás deles, cercando eles para que eles não caiam. Então, e o medo às vezes vai nos proteger de determinadas coisas. Então, nem sempre o medo será. Eles olham de maneira equivocada para a situação. E via de regra, nós olhamos para o tamanho da circunstância, para o tamanho da situação, nós olhamos para a nossa capacidade ou nossa incapacidade de gerir aquilo. E depois disso, quando conseguimos, nós fazemos o exercício de olhar para Deus. Mas antes disso, via de regra, nós somos tomados por nós mesmos, pelas coisas que nos afligem, pela nossa história, por quem nós somos, pela maneira que nós somos criados. E se você foi criado numa família destemida, talvez você tenha coragem, você tenha esperança. Agora, se você foi criado numa família que sua mãe mal deixava você andar de bicicleta, nessas horas você vai ficar com medo, e com mais medo. Todas nos influenciam nesse momento. E esse momento, meus irmãos, nos revela muito mais sobre o coração dos homens que estavam no barco do que sobre o coração do Messias. E a pergunta que eu lhe faço é: o que você faz nessas situações? Como que você funciona? Como que você processa? Quando alguma coisa acontece, quando alguma circunstância surge de maneira inesperada na sua vida, como que você funciona? Você tem esperança? Você descansa em Deus? Você tem coragem para enfrentar a situação? Você tem paz no meio dessa tempestade? Ou você fica com medo
aterrorizado, atônito. É possível que na nossa vida nós sejamos muito mais caracterizados pela preocupação, pelo medo, do que de fato nós deveríamos ter. A minha pergunta é: será que essas preocupações, será que estas situações que dominam a sua mente, que dominam o seu coração, não estão assaltando, furtando a paz que você poderia ter em Cristo? Será que não estamos olhando muito mais para a nossa vida, em primeiro lugar, do que para o Senhor? Será que o padrão do medo não está nos dominando? E aí nós ficamos sempre naquele pensamento: mas e se? Não, eu não vou tomar essa decisão, porque se eu tomar essa decisão, pode acontecer isso, isso, isso. Ah, não, se eu tomar esse caminho, vai acontecer isso, isso, isso. Ah, se eu for para lá, vai acontecer isso, isso, isso. E o medo nos domina? Mas e se isso acontecer, o que eu posso fazer? E cada vez mais o medo vai tomando conta da nossa vida. Será que o seu e se tem se tornado uma maneira de você tentar alcançar a paz? Tentar controlar a situação? Tentar ter tudo sob as suas mãos, sob o seu controle? Queridos, olhe para esse texto e perceba a confusão no coração dos discípulos. Olhe para a sua vida no meio das tempestades e perceba a confusão que às vezes nós nos colocamos no nosso coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. O príncipe da paz, o Deus encarnado, que habitou cheio de graça e verdade entre nós, ele veio para dar descanso a mim e a você em meio às tempestades da vida. E quando nós celebramos o Natal é um chamado à confiança no Senhor, porque Deus veio até nós, Ele enviou o seu Filho, Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, mostrando que nós, aqui, agora, hoje, desse lado da eternidade, nós podemos ter paz, apesar das circunstâncias que enfrentamos. Então eu e você somos chamados a confiar no Senhor Jesus, esse Deus que controla todas as coisas, em cada momento da nossa vida, mesmo no meio das confusões desse mundo caído, nós podemos ter paz e segurança em Cristo. Então a primeira coisa é que Jesus nos chama a confiar nele. A segunda coisa é que quando nós confiamos em Jesus e nós temos a convicção de quem Ele é, e do que Ele faz, nós sabemos que Ele está conosco no meio das tempestades. Veja o que diz o verso 24 e 25. Chegando-se a Ele, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende? E lhe obedecem. Queridos, veja o que acontece aqui. Olha a resposta de Jesus no momento que ele é acordado, que ele é despertado. Primeiro, o que ele faz? Ele repreende os elementos da natureza. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou bem calmo, diz outra versão. Não sei para você, querido, mas para mim é algo extraordinário. É algo maravilhoso, é uma coisa incrível. Cristo está falando com os elementos pessoalmente. E a minha sensação aqui é um mestre dando comando aos seus servos. É exatamente isso que está acontecendo aqui. E o que nós vemos aqui é que este
que está falando agora é o Criador de todas as coisas. É aquele que tem controle sobre os elementos da natureza. É aquele que controla todas as coisas, literalmente ele tem autoridade. E diz o texto que os ventos e as ondas lhe obedecem. Queridos, nós temos que olhar para algo tão básico, que parece muito simples, mas é extremamente profundo, porque eu e você precisamos deixar que esse momento das Escrituras inunde o nosso coração, nos encha de alegria, porque não é qualquer coisa, querido, aqui falando com os elementos da natureza e dizendo para eles: fiquem calmos, emudeçam, cessem. Sabe, meu amado, eu não tenho essa capacidade. Como seu pastor, talvez você me procure em vários momentos e eu não vou ter uma resposta para você. Talvez você vai estar aflito, desesperado, no meio das tempestades. E eu não vou ter uma palavra poderosa para você. Eu não vou ter uma palavra que vai transformar a situação e dizer assim para você, como alguns tentam iludir as pessoas por aí, dizendo assim: faça isso, faça aquilo, faça assim. Eu não vou ter essa palavra, querido, eu tenho convicção disso. Muitas ocasiões eu não vou saber o que dizer para você. Mas uma coisa eu posso fazer com você. Como servo de Deus, como instrumento do Redentor, eu posso lembrá-lo dessa verdade que remete o seu coração a Cristo. Porque Ele pode transformar qualquer circunstância, qualquer situação, na minha vida e na sua vida. E mesmo que não transforme a situação, Ele pode me dar paz, alegria, contentamento, satisfação. Sabe por quê, queridos? Porque o que eu posso dizer para você nesses momentos, eu posso dizer assim: meu amado, meu querido irmão, Cristo é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Ele é o Deus soberano. Ele é o Senhor da tempestade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Deus soberano, é Ele. E agora pense comigo, querido. Diante disso, não parece que os nossos medos são pequenos demais quando nós olhamos para o tamanho das circunstâncias e para a grandeza de Cristo, para a glória do nosso Redentor, para a bênção de quem Ele é? Quando eu entendo quem Deus é, quando eu entendo quem Jesus é, e eu olho para Jesus, e eu olho para as minhas situações e circunstâncias, eu falo: Senhor, por que eu estou com medo? Por que isso está me afligindo? Por que isso está me angustiando? Por que isso está me deixando ansioso? Este é o Senhor. Esse é quem convidou, como convidou os discípulos para entrar no barco. Ele está dizendo assim: vamos numa viagem comigo. Eu estarei com vocês todos os dias. Tem de bom ânimo. Esse é o Senhor que convidou você para um relacionamento pessoal. Este é o que disse: eu nunca vou te abandonar. Eu estou sempre com você. E detalhe, com este poder de controlar todas as coisas. Então, os discípulos agora acordaram a Jesus, viram aquilo que Ele fez, mandando os elementos da natureza lhe obedecerem, e eles lhe obedecem. Então Jesus se volta para os discípulos e no verso 25 nós vemos algo muito interessante. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Em outras palavras, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com medo nessa tempestade. Agora eles estavam cheios de temor, porque estavam na presença daquele que, de forma repentina,
de maneira completa e dramaticamente acalma essa tempestade. Qual deveria ser a resposta dos discípulos nesse episódio? Qual deveria ser a atitude natural? Talvez a atitude natural era: Senhor, glória ao teu nome, louvado seja o teu nome. Mas os discípulos estavam com medo. E sabe o que acontece, queridos? Na minha vida e na sua vida, o nosso coração inclinado para o pecado, ele, via de regra, ele nos leva facilmente a questionar o cuidado de Cristo, a questionar o amor de Cristo, a duvidar. É fácil para nós duvidarmos da sua sabedoria, da sua bondade, em vez de examinar os nossos próprios corações e perceber como nós estamos. Se estamos dominados pelo medo ou não. O que Jesus realmente disse foi: vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não confiam em mim? Vocês ainda não estão descansando em mim? E é fato que nós vemos na Escritura que Jesus está trabalhando no coração desses discípulos como trabalha no meu e no seu. Mas esses homens eram homens de pequena fé. Ou seja, eram tão tímidos que não conseguiam confiar no conforto e na segurança do Senhor Jesus, que fluía da sua presença, da sua promessa, do seu poder, de quem Ele era. Não conseguiam entender que o amor compassivo do Pai estava sendo derramado sobre a vida deles, por meio da pessoa do Filho. Temor sobrenatural. A nossa falta de fé, a nossa incredulidade, o confiar em nós mesmos. E assim nós estaremos livres dos todos os tipos de medo que tantas vezes nos assolam. Sabe, meus irmãos, nós não podemos negar o fato de que muitas coisas vão assolar o nosso coração. Eu não posso dizer para você que você não vai enfrentar dificuldades. Você vai enfrentar. Eu tenho certeza disso. Você vai ter momentos difíceis. Você vai ter momentos angustiantes. Eu não posso dizer e garantir para você que você nunca vai ter uma notícia inesperada de um médico em que você agora tem uma doença incurável. Eu não posso dizer isso para você. Se eu tivesse dizendo isso para você, eu estaria sendo um mentiroso. Eu não posso dizer que você nunca perderá alguém inesperadamente na sua família. Eu não posso dizer isso para você. Nós estaremos sim em muitas situações que estarão além das nossas forças, além da nossa sabedoria. E nesses momentos o nosso coração só descansará se tememos ao Senhor, se o adorarmos, se o buscarmos. Se formos arrebatados pela glória do seu poder, do seu amor, da sua graça, da sua majestade, da sua sabedoria e da sua presença, aí sim nós poderemos confiar nele, descansar nele. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é, meu querido, onde está o seu coração? Você confia em Deus? Você confia que Ele é o Senhor da tempestade, que Ele é o príncipe da paz? Os discípulos perguntaram entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu digo a você, Ele é o Senhor. Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ele é aquele que tem o controle sobre as suas mãos. Tudo está sob o seu poder. Você descansa nele nesses momentos de dificuldade? Você acredita no poder dele para derrotar o que você não pode derrotar? O temor por Deus supera qualquer outro medo que você tem? Sua maior dificuldade, querido, não são as tempestades da vida. A sua maior dificuldade não está fora de você, mas está dentro de você. A maior tempestade da minha vida, da sua vida, querido, não está nas forças da natureza. A maior tempestade da nossa vida se chama pecado. E só em Cristo nós podemos ser livres dele.
e termos poder de Cristo para vencermos o pecado. E como discípulos, nós entramos no barco. E nós teremos tempestades. Nós não teremos capacidade e habilidade por nós mesmos de vencer a tempestade, mas o Senhor está conosco. E Ele nos ajuda. Então, é apenas uma ação da graça salvadora e uma ação da graça sustentadora que nos fortalece em meio à nossa caminhada cristã. Por isso é necessário o reconhecimento de quem Cristo é, de quem Deus é. E aí, nesse momento, querido, você precisa correr para o príncipe da paz, para aquele que dá graça, misericórdia. Quais são as implicações disso para a nossa vida? Primeira coisa, adore o Salvador soberano. Assim como os discípulos, nós somos chamados a reconhecer quem é Jesus, o Senhor da criação, o Deus encarnado. Então, nesse Natal, querido, com a sua família, eu sei que é gostoso estar em família, é gostoso desfrutar da presença dos filhos, dos netos e de todos os queridos e amados. Mas, querido, acima de todas as coisas, adore ao Senhor, Salvador e soberano. Segunda coisa, confie na paz que Ele oferece. Nesse Natal, reflita sobre o fato de que Jesus traz paz ao mundo, mas Ele também traz paz ao meu coração e ao seu coração. A verdadeira mensagem do Natal é que Jesus veio trazer reconciliação entre Deus e os homens. Portanto, leve essa mensagem, pregue essa mensagem. No dia do Natal, reúna a sua família. Antes de qualquer mesa farta que você tenha, celebre ao Senhor, adore ao Senhor, se reúnam em família, louvem ao Senhor, leiam a Escritura, reconheçam que a vinda de Jesus é uma vinda destinada a um propósito, a cruz, para nos redimir, para nos dar um relacionamento com Ele. Então, querido, celebre isso. E eu tenho certeza que quando as tempestades da vida vierem, quando as situações e circunstâncias adversas chegarem na sua casa, você estará confiando firmemente nesse Senhor Criador de todas as coisas. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua caminhada e que juntos possamos nos lembrar uns aos outros de quem Deus é e aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sobre a sua família, é o desejo do meu coração em nome de Jesus. Amém.